O acirramento do conflito entre Israel e a Palestina colocou diante de nós um problema que teve consequências pesadas em toda a história do século XX: o antissemitismo, que é o preconceito contra os judeus. E um dos elementos mais marcantes nos discursos antissemitas é o apego a uma teoria conspiratória segundo a qual os judeus teriam um plano de dominação mundial. Inclusive, essa acusação é uma das bases do pensamento do Hamas, um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza e que promoveu os ataques brutais que resultaram na guerra que estamos vendo agora em 2023. Como eu mostrei em um outro vídeo sobre o Estatuto do Hamas, que está aqui na descrição e que você pode ver depois, esse grupo diz que várias das guerras e revoluções vistas no mundo todo são parte de um plano sionista, incluindo a Revolução Francesa, a Revolução Comunista e as guerras mundiais. Mas de onde vêm as provas de que tudo isso é verdade? O próprio Hamas responde: o plano deles está exposto nos protocolos dos sábios de Sião. Então esse é um momento importante para explicar o que são esses tais protocolos, já que eles certamente são uma das maiores farsas políticas de todos os tempos e vem servindo como pretexto para o antissemitismo há mais de um século. O ponto de partida para a gente compreender o surgimento dos protocolos dos sábios de Sião é a Rússia sob o comando da dinastia Romanov, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Naquela época existia um fanático religioso chamado Sergei Nilus, que tinha uma certa proximidade com os Romanov. Ele era obcecado pela ideia da chegada do anticristo e era contra movimentos revolucionários e também se opunha a qualquer sugestão de reforma constitucional ou liberalismo. Ele dizia que os judeus pretendiam aclamar o anticristo como Messias e transformá-lo no soberano do universo. Um plano para dominar o mundo teria sido esquematizado pelos judeus no ano 929 a.C. e ajustado ao longo do tempo conforme os eventos históricos se desenrolavam. Por isso, todos os grandes acontecimentos políticos mundiais, como a Revolução Francesa, teriam sido causados pelos judeus. Ele dizia que toda essa trama era explicada em atas de encontros entre anciões judaicos que tinham ficado guardadas em arquivos secretos por muito tempo, mas que ele teve acesso. Essas atas são os protocolos dos sábios de Sião. Então, em 1905, Nilus publicou um livro chamado The Great and the Small, que incluía o texto completo dos protocolos. Só que a verdadeira origem dessas supostas atas tem a ver com a disputa pelo poder político na Rússia. A perseguição aos judeus lá na Rússia já era comum desde o século XIX. Os judeus eram tratados com brutalidade pelas autoridades russas e pelas centenas negras, que eram brigadas terroristas protegidas pelo governo. Inclusive, o slogan das centenas negras era "Espanquem os judeus e salvem a Rússia". Quando Nilus publicou os protocolos, em 1905, o czarismo era ameaçado pela primeira Revolução Russa. Então acabou ficando mais fácil apontar os judeus como culpados por aquela revolução também. A mesma coisa aconteceu anos depois na Revolução Bolchevique, em 1917, que acabou resultando na execução da família imperial russa. Já no começo dos anos 20, o empresário Henry Ford publicou nos Estados Unidos uma série de artigos editoriais de teor antissemita no próprio jornal dele, o Dearborn Independent. O jornal acusava os judeus de serem os causadores da Primeira Guerra Mundial e de controlarem até mesmo os presidentes americanos. Indo ainda mais longe, ele dizia que os judeus eram responsáveis pelo assassinato de Abraham Lincoln e pela Guerra Civil dos Estados Unidos. As provas de tudo isso estariam, segundo a publicação, nos protocolos. Ford pediu desculpas aos judeus anos depois, após uma longa batalha jurídica contra o jornalista Hermann Bernstein, que publicou em 1921 o livro A História de uma Mentira, que foi o primeiro a mostrar que os protocolos eram uma fraude. Nesse mesmo ano de 1921, Katarina Radziwiłł, que fazia parte da aristocracia russa durante o czarismo, disse em uma entrevista que a história da produção dos protocolos começou em 1884, bem antes da edição publicada por Nilus. Segundo ela, um dos chefes da polícia russa, o general Orzhevsky, mandou alguns agentes para a França para fabricar um documento que servisse como prova de um complô judeu. Ele queria que o czar da época, Alexandre III,
acreditasse que os judeus mandaram matar o pai dele, Alexandre II. Isso serviria para tirar as suspeitas que pairavam sobre alguns dos membros das elites. Esse material, que era só um esboço dos protocolos, acabou ficando arquivado até 1905, quando foi resgatado, aprimorado e entregue a Nilus. Os agentes responsáveis pela produção dos protocolos buscaram referências em livros antigos, citações de filósofos judeus e registros de discursos feitos durante a Revolução Francesa. Um desses agentes era Matvei Golovinsky, que escreveu o manuscrito original dos protocolos na Biblioteca Nacional de Paris. Ainda em 1921, em Istambul, capital da Turquia, o jornalista inglês Philip Graves, do jornal The Times de Londres, recebeu de uma fonte russa um livro antigo escrito em francês e com vários trechos idênticos aos dos protocolos. Era mais uma peça naquele quebra-cabeça. Ficava muito claro que os protocolos eram um plágio descarado daquele livro. O problema é que a obra estava sem capa, então ele não sabia o título e o autor. As únicas pistas eram o ano de publicação, 1864, o local, Genebra, e uma inscrição na contracapa, Joly. Graves publicou 3 artigos no jornal The Times de Londres contando essa história, na expectativa que os leitores ajudassem a descobrir que livro era aquele. Descobriu-se mais tarde que se tratava do livro Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, publicado em 1864 pelo satirista francês Maurice Joly. O livro não falava nada sobre os judeus. Na verdade, ele era uma crítica ao imperador francês Napoleão III. Joly morreu em 1887 sem imaginar como sua obra seria utilizada. Mais de 170 trechos dos protocolos foram copiados diretamente do livro dele, trocando somente alguns termos para incluir os judeus na narrativa. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler na Alemanha. Meses depois, em 13 de junho, o partido Frente Nacional promoveu manifestações nazistas na Suíça, citando os protocolos dos Sábios de Sião, vendendo cópias dele e incitando multidões a não tolerar a presença de judeus no país. O advogado judeu George Brunswick processou os nazistas, acusando-os de distribuir um livro com um conteúdo obsceno. O julgamento ocorreu entre os anos de 34 e 35. Foram apresentadas várias provas de que os protocolos eram falsos. Houve depoimentos de muitas pessoas que conheciam os responsáveis pelo plágio e chegaram a ver os manuscritos originais. Eles encontraram até mesmo um exemplar do livro do Joly que foi usado pelo Golovinsky para produzir o plágio. Ele estava na Biblioteca Nacional de Paris e ainda tinha os trechos copiados, grifados com lápis. Apesar da derrota nesse julgamento, os nazistas recorreram à Corte de Apelação de Berna e lá os juízes acabaram suspendendo a decisão de Walter Mayer, alegando que a lei havia sido mal interpretada por ele. Condenar os protocolos por ser literatura obscena não faria sentido, pois a lei tratava o termo obsceno como sinônimo de pornográfico, ou seja, por mais que os protocolos fossem falsos, eles não se enquadrariam naquela lei. Além disso, o Tribunal Superior apontou erros técnicos na forma como Mayer conduziu o julgamento. Mesmo assim, esses juízes também fizeram questão de ressaltar que a autenticidade dos protocolos não foi comprovada. Portanto, mesmo que a lei da época não tivesse uma resposta adequada para aquele caso, só se podia esperar que os cidadãos suíços não fossem influenciados pelas difamações dos protocolos. Mesmo com a fraude mais do que comprovada, os protocolos continuam sendo difundidos até hoje. Tanto é que eles são citados pelo Hamas como prova contra os sionistas. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo alguns livros. A Força da Mentira, da escritora e jurista israelense Hadassah Benito, que conta toda a história dos protocolos e do julgamento de Berna. Mistificações Literárias, escrito por Anatol Rosenfeld, um filósofo e ensaísta alemão que veio morar no Brasil fugindo do nazismo. Ele explica até sobre a publicação dos protocolos por aqui pelo movimento integralista. E uma opção para quem gosta de HQs, que é O Complô, de Will Eisner, um dos pioneiros da indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, que era judeu. Essa foi a última obra de Eisner, que morreu em 2005 e tinha o objetivo de contar essa história dos protocolos de uma forma mais acessível e menos acadêmica, justamente porque ele viu que ainda estavam sendo distribuídos pela internet, inclusive nos países árabes. Provavelmente Eisner não ficaria surpreso em ver que o Hamas
se baseia nos protocolos. Eu também vou deixar aqui na descrição o link para o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que eu apresentei em 2021 e que aborda exatamente essa HQ do Will Eisner. O roteiro desse vídeo é baseado no texto do TCC, que é bem mais detalhado. Então ele pode ser uma opção para quem quiser uma explicação um pouco maior sobre o que eu falei aqui. Até porque se eu fosse falar tudo, eu ia precisar de horas e mais horas de vídeo. Eu precisei resumir bastante. Por fim, eu vou deixar aqui do lado o vídeo sobre o Estatuto do Hamas, para quem quiser entender como eles realmente pensam. E se esse vídeo foi útil para você, clica no gostei e se quiser compartilhe com outras pessoas para que mais gente saiba dessa farsa que até hoje propaga o pensamento antissemita pelo mundo. Um abraço e até a próxima!